feliz nessa noite de estar recebendo esta oportunidade para estar transmitindo a palavra do Senhor. Há um mês atrás, no culto das crianças, eu pensei durante o culto, no dia que eu receber a oportunidade para pregar no culto das crianças, eu não vou dizer não. E alguns dias depois, a nossa irmã Milene falou comigo. Confesso que quase que eu dou um infarto, mas estou aqui para a honra e a glória do Senhor. É um prazer estar trabalhando com as crianças e eu quero dizer para vocês que eu estar aqui hoje é um grande incentivo de vocês, porque eu aprendo com vocês a cada dia e eu vejo assim que nós enfrentamos muitas questões, muitos desafios, muitos medos iguais. Então, eu acredito que eu incentivo vocês e vocês estão me incentivando. E assim nós vamos caminhando, em nome de Jesus. O tema é a boa semente. E a palavra do Senhor vou ler no livro de Lucas, capítulo 8, que já foi até cantado pelas crianças. O capítulo 8, versículo 5 em diante, que diz: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui o Senhor Jesus, ele, em uma praia, sentado no barco, ele ensinava como de costume, e a palavra do Senhor diz que estava ali grande multidão. Tinha gente de todas as cidades para ouvir o que o Senhor Jesus ele ensinava. E ele começou a ensinar através de parábolas, que foi a que eu li neste momento. Um semeador, um homem, um agricultor, ele saiu para fazer a sua plantação. E ao lançar a sua semente, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em pedregais, outras caíram entre espinhos, mas teve outras sementes que caíram em boa terra, e essas frutificaram. E após o Senhor falar essa parábola, os seus discípulos interrogam o que queria dizer esta parábola, sendo que este meio de ensinar era uma forma para que as pessoas melhor entendessem, e os discípulos deveriam entender, pois se tratavam das coisas do reino de Deus, mas eles não entenderam. E o Senhor Jesus começou a explicar. O versículo 12 diz, versículo 11: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Quando o semeador ele saiu para fazer a plantação, para semear, a semente foi uma só, foi um tipo de semente. Mas a terra em que as sementes caíram foi que foi diferente. A semente é a palavra de Deus. E nesta noite eu quero trazer assim uma reflexão para nós, que cada um de nós possa refletir nessa noite. Não o tipo de terra que você é, que eu sou, mas como está a nossa terra hoje. Como está a nossa terra hoje? Porque nós somos seres humanos
E eu acredito que todos nós passamos por todas essas fases em algum momento da nossa vida. Mas hoje nós veremos que a gente possa perceber que tipo de terra a gente está sendo e o que pode ser feito. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. A terra junto do caminho, geralmente ela é uma terra seca, dura. A semente caiu, mas logo vieram as aves e comeram. E aqui o Senhor explica que é o diabo que vem e tira do coração para que a pessoa não creia e se salve. E quantos de nós às vezes estamos dessa forma? A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14 e 15 diz: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Muitas daquelas pessoas estavam ali, ouviam, estavam ouvindo, mas eram mesmo que não ouviam. Estavam ouvindo muitos dos milagres que o Senhor fazia, mas era só ouvir, não enxergavam. E quantos de nós às vezes estamos só à beira do caminho, estamos só ouvindo por ouvir, mas não abrimos o nosso coração para que a palavra do Senhor ela fique guardada em nosso coração. E até pensamos que só o estar aqui já é o suficiente, já estamos ouvindo, mas essa semente ela não germina, ela não chega a germinar, ela não traz mudança para as nossas vidas, porque é necessário nós que estamos aqui ouvindo assumir também a responsabilidade, o compromisso com Deus, não querer só ouvir, mas precisamos abrir o nosso coração. Às vezes nós nos enganamos achando que só ouvir vai servir de alguma coisa. O relacionamento que Deus ele tem com a sua igreja, com a gente, não é como se a gente fosse bonecos. Ele quer fazer isso e ele faz. Mas um relacionamento de pai com filho. Ele lança a semente, tem a sua palavra, mas a responsabilidade nossa de abrir o nosso coração e guardarmos a palavra do Senhor para que ela venha germinar. A segunda semente, ela caiu nos pedregais. Essas pedras não são só pedras, eram pedras cobertas com a camada fina de terra. Em relação a essas sementes, o Senhor diz, versículo 13: E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação
se desvia. Quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e sentimos aquela alegria, aquele ânimo, agora eu vou conseguir, agora eu vou fazer, agora vai dar certo, agora eu vou ficar firme. Mas aí vem as tentações e não resistimos e acabamos desviando do propósito. Livro de João, capítulo 15, versículo 4 ao 6, diz assim: Estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este vereis fazendo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. E eu sei que é difícil, mas precisamos tomar a decisão de estar ligados a Ele, porque sem Ele nós não somos nada. Às vezes olhamos as tentações, as aflições, e por não guardar a palavra do Senhor em nosso coração, nós nos afastamos, acabamos desistindo daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Mas que possamos estar ligados ao Senhor, porque se estivermos ligados a Ele, teremos vida. A semente nas pedras, ela não cria raiz, ela não tem raiz. E quando não estamos ligados a Ele, nós morremos. Sem Ele não há vida, porque Ele é a vida. A terceira semente foi a semente que caiu entre os espinhos. Versículo 14 diz: E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E eu acho que hoje em dia essa é uma das piores fases, porque o mundo hoje em dia tem exigido de nós cada vez mais tudo que nós temos, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas ideias. E se nós não tivermos cuidado, nem na igreja a gente consegue vir. Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse texto ele fala é uma outra parábola que o Senhor Jesus conta do rico insensato, que ele produziu com abundância e ele ficou muito preocupado, porque os celeiros que ele tinha não dava para guardar, e ele destruiu os que ele tinha e construiu outros maiores para que fosse suficiente. Então ele descansou. Pronto, agora eu posso ficar tranquilo.
folgado, porque eu já tenho tudo que eu preciso. E no versículo mais adiante diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Eu sei que a nossa, principalmente para quem é casado, tem família, há uma grande preocupação em nós, às vezes até tem uma reserva para quem consegue. Tem uma reserva. E às vezes isso nos desgasta tanto que não sobra espaço no nosso coração para o Senhor Jesus, para o seu reino. E eu não digo que não devamos nos preocupar, mas a busca incessante, como se só isso fosse o suficiente. A palavra do Senhor nos diz que precisamos lançar sobre o Senhor, ao Senhor, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E não é que o Senhor não se importe com as nossas necessidades, com os nossos sonhos, porque Ele se importa com o mínimo, às vezes, que nós achemos que seja. Ah, Senhor, eu estou precisando de algo móvel em casa. E se nós orarmos ao Senhor, Ele nos dá esse móvel, porque Ele se importa, não é insignificante para Deus. Mas que nós não venhamos nos esquecer que não podemos deixar essas coisas nos sufocar. É uma vida corrida, uma luta terrível. E quantos às vezes só conseguem estar aqui no dia de domingo? Precisamos rever as nossas prioridades, porque às vezes meu patrão diz: o dia tem 24 horas, você vai fazer o que com 24 horas? E tem gente que tem gastado tanto o tempo nas coisas que são daqui e que um dia vão perecer, porque nós só estamos aqui de passagem por um pouco de tempo. E se nós prendermos o nosso coração a essas coisas, a nossa alma, o que nós temos, para quem será? O que receberemos naquele grande dia se decidirmos passar mais tempo no nosso trabalho, nas coisas de casa, e abandonar tudo que o Senhor Ele tem para nos dar? Às vezes não chegamos nem a conhecer o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas, porque estamos tão ocupados, a mente tão cheia de outras coisas, e não há espaço para a palavra do Senhor, não há espaço para o Senhor. Mas houve algumas sementes que caíram em boa terra. No versículo 15: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, frutos com paciência. Essas não são as pessoas que não passam dificuldades. Essas não são as pessoas que já têm tudo que precisa.
Essas pessoas também passam dificuldades, também passam por aflições, às vezes também desanima, mas a palavra do Senhor está escondida em seu coração. E temos a certeza de que nesses momentos Ele também está conosco. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E essas pessoas, apesar de tudo que elas passam, e tem a palavra do Senhor em seu coração, esses são os frutos que elas produzem. E uma vez que nós produzimos bons frutos, agora nós podemos espalhar as boas sementes. Porque alguém que não dá fruto, ela não tem o que espalhar. E também quem tem que dar maus frutos, não vai ter uma semente boa. Aqui ainda no livro de Gálatas, versículo 26, do capítulo 5 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, e caminhai em tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essas pessoas que produzem os bons frutos, elas conseguem ainda ajudar o seu irmão. Essas pessoas, elas não buscam reconhecimento e nem ficam procurando intriga com o seu irmão. Mas apesar de todas as dificuldades que ele também possa estar passando, ele ainda consegue dividir a carga com quem está precisando. E isso é muito difícil, porque às vezes a nossa carga é tão grande. Como suportaremos ainda ajudar o nosso irmão? Mas é preciso ajudarmos uns aos outros. E esse irmão que vai ser ajudado, ele lá na frente, ele também vai espalhar essa semente. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 ao 15 diz: e nisso dou meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade.
Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, o que pouco não teve de menos. O nosso coração ele precisa estar também cheio desse desejo de ajudar financeiramente. Aqui é Paulo falando, pedindo a coleta para os irmãos, para ajudar os que estavam necessitando. E ele diz que não basta só fazer. Esse amor precisa estar em nossos corações. E que a gente não se sinta obrigado a fazer isso. Não para que falte para nós e outros tenham demais, mas para que haja igualdade. Se o nosso anseio de estar buscando ter algo, porque hoje a preocupação é essa, ter alguma coisa guardada, ter uma poupança, enquanto muitos irmãos estão passando dificuldade. E ele diz que a gente não vai oferecer o que a gente não tem, mas é segundo o que a gente tem. E às vezes até percebemos no meio da igreja aquelas pessoas que mais parecem precisar, essas pessoas que abrem o coração para estar ajudando a obra do Senhor, para estar ajudando os seus irmãos. Mas que se nós somos uma boa terra, se a palavra do Senhor ela está em nosso coração, que nós possamos transbordar esse amor, esse cuidado uns para com os outros. E ainda no livro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: não, escrevi errado. Não é desse livro. Colossenses, Gálatas não, Colossenses. Capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ensinar uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Às vezes a nossa posição é diferente. Às vezes o que fazemos é até criticar. Você viu, fulano se afastou. Você viu, parece que fulano não é mais crente. Fulano nunca mais veio para a igreja. Como se isso fosse uma coisa boa. Mas que nós possamos estar ajudando uns aos outros, aconselhando uns aos outros.
Eu passei alguns dias, não tem muito tempo, que eu fiquei assim, não sei se eu posso dizer chateada, questionando com Deus. Eu não estava chateada com Deus, não. Eu estava chateada porque eu queria respostas para algumas coisas na minha vida. E não foi poucos dias que eu passei por isso. Assim, chateada com o meu jeito de ser. Porque eu não queria ser assim. Aí eu conversando até com meu esposo, aí ele, mas Deus te usa do jeito que você é. Você é assim. Eu disse, mas eu não quero ser assim. E passado alguns dias, eu estava ouvindo uma pregação e Deus falou comigo através daquela palavra. Sabe quando só falta dizer assim, seu nome? Foi desse jeito. E falava daquela passagem do paralítico que ficava junto ao tanque de Betesda, que ele estava tanto tempo ali. E o Senhor Jesus, ele chega para aquele homem e pergunta se ele queria ser curado. Mas ele tinha tanto tempo que estava daquele jeito. O que é que ele tinha que dizer? Que queria. Mas o que o homem fez foi inventar desculpas. Ah, mas eu estou tanto tempo aqui e ninguém me ajuda, eu não tenho quem me leve. E toda vez que eu vou, vai outra pessoa na minha frente. E é isso que às vezes acontece com a gente. Nós queremos que aconteça, nós queremos ser de outro jeito, nós queremos pregar, nós queremos cantar bonito. Mas o Senhor Jesus, ele está ali para fazer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente quer pregar, mas a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer vir para a escola bíblica, a gente não vem para o culto de ensino, mas eu quero pregar. Eu quero cantar, mas eu não sou afinada, mas eu também não procuro aprender. Eu procuro um curso de música, uma aula de música, de canto. E é assim que acontece. Nós queremos a mudança, mas não queremos fazer nada. Queremos que tudo seja como um passe de mágica. E se a gente quer realmente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por mais que doa, eu vou dizer aos irmãos que para mim dói, eu sinto no meu corpo. Para eu chegar até aqui hoje, eu sofri. Mas eu dou graças a Deus que eu estou aqui. E eu sei que um dia eu não vou ter mais essa dificuldade, eu não vou sentir mais essa dor, porque eu vou fazer o possível, eu preciso fazer o possível, eu preciso me esforçar, eu preciso ir além do que eu sou, do que eu sinto, para que Deus ele venha fazer alguma coisa na minha vida. E o que eu quero dizer com isso que a gente estava falando de ensinar? É que às vezes a gente prefere ficar ali no nosso conforto. Aqui eu não estou sentindo nada, aqui eu estou bem. Assim eu não tenho vergonha, assim eu não vou passar dificuldade. Não sabendo nós que com isso nós estamos ensinando apenas o negativo.
Porque eu digo para os irmãos, trabalhar com essas crianças, foi isso que eu falei. Eu estou aprendendo muito com elas. E muitas dessas crianças, elas passam por essas dificuldades. E ela não vai aprender nada com a gente se a gente for um fraco, um covarde. Então, para a gente ensinar, a gente precisa primeiro ter o que passar, ter experiência, viver também, sentir o que ela está sentindo. E eu passo também muito isso com minhas filhas, porque elas têm também, né, essas dificuldades às vezes. E eu, mãe, eu estou nervosa. Eu digo, eu sei como é, mas a gente precisa ir. A gente precisa enfrentar. Então, nós pais precisamos ter esse cuidado do que estamos ensinando aos nossos filhos, porque eles só veem a gente rejeitando as oportunidades. A gente não tem oportunidade, a gente não participa do grupo, mas só quer que eles vão. Vá, mas eu fico aqui. Você tem que ir, mas eu não. Aos novos convertidos, que eu sei que tem essas dificuldades, não sinto orgulho de dizer: ah, menina, tudo bem, eu também estou assim. Porque não vai estar ajudando em nada. Em nada. Mas se ver o nosso exemplo, não é que seja fácil para nós, mas com certeza nós vamos estar contribuindo para o reino dos céus. E até aqui eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, e eu sei que ainda fará, porque no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. Todo mundo sabe o que precisa fazer. E o que é que a gente faz? Só precisa aceitar, enfrentar, tomar uma decisão de chegar lá. Porque se nós dissermos não, o Senhor não vai fazer nada. E eu sei onde eu preciso chegar. E não vai ser com pressa, não vai ser correndo, vai ser com paciência, com perseverança, mas eu chego lá. E eu preciso que os irmãos orem por mim também, para que eu venha guardar a palavra do Senhor em meu coração e não venha desistir. E assim também cada um de nós possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque assim virão as aflições, as lutas, tristeza, angústia, vontade de desistir, mas com o nosso coração cheio